Hoje eu vou falar sobre não cair na própria armadilha. O Jeová Jirê, certo? Deixa eu dar uma suadinha aqui no nariz. Vamos lá. Não cair na própria armadilha. Porque muitas vezes nós caímos em armadilhas. Veja bem. Lucas capítulo 22, versículo 54. Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Quem fez isso? Pedro, o forte. Pedro, o galileu. Pedro, aquele cheio de moral. Pedro, aquele que jamais poderia admitir que isso aconteceria. Jesus chamou a Pedro como um pescador. E Pedro era um dos homens rudes da Galileia. Ele por 3 anos andou com Jesus. Por 3 anos ele viu Jesus operar sinais. Esteve presente em todas as atividades de Jesus aqui na terra. Pedro foi levado a Cesareia de Filipe. E lá Jesus disse para ele: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro recebeu uma autoridade espiritual como nenhum outro recebeu. O Senhor disse para ele: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ora, havia uma eleição, havia uma constituição, e Deus estava trabalhando a Pedro para que ele fosse realmente um líder da igreja que estava nascendo, da igreja primitiva. Porém, Pedro, ele era um homem difícil de temperamento. E como homem difícil de temperamento, Pedro tinha algumas deficiências muito grandes. Porque Jesus disse: tu és pedra, significa você é um cara duro. E Pedro tinha essa dureza interior. Assim como nós, muitas vezes, somos muito duros, muito intolerantes. Como muitas vezes nós não nos quebrantamos como deveríamos. Bom, Jesus, quase pronto a ser entregue aos romanos, quase pronto a ir para o seu sacrifício, Pedro tem uma atitude infeliz. Entre bem intencionado, ele fala: mestre, não vai para Jerusalém. Para que o senhor vai sofrer isso? E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Claro que Jesus não estava falando para Pedro que Pedro era Satanás. Mas Jesus estava falando: Satanás está te usando para interferir no plano de Deus. Olha só que sério. E Jesus logo em seguida fala: Pedro, Satanás resolveu te peneirar. Opa! O que é isso? Satanás vai trabalhar contra a tua vida. Então fica esperto. Vigia e ore. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor, eu, o todo-poderoso Pedro, Senhor, comigo não. Eu estou do teu lado. Eu jamais vou te negar. Ora, quais eram realmente as malignidades que levariam Pedro a cair numa armadilha e que muitas vezes nós também estamos indo para o mesmo barco? Pedro era um homem autossuficiente aos seus olhos. Uma coisa é você ser independente. Outra coisa é você ser autossuficiente aos seus próprios olhos
e não depender de Deus. Porque se nós não dependermos de Deus integralmente, não é na força do nosso braço que nós vamos fazer. Zacarias capítulo 4, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Então, eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Não caia nessa armadilha, achando que realmente você é aquele autossuficiente. Eu faço, eu aconteço, eu não busco uma dependência de Deus, eu não busco uma orientação do Espírito Santo, eu me permito ser roubado. Ora, Pedro estava realmente nessa armadilha. E hoje, muita gente cai nessa armadilha. O meu dinheiro, as minhas amizades, e você vai se desconectando da sua dependência de Deus. Dependa de Deus. Busque Deus. Ponha Deus em todas as ações e atividades da tua vida. Porque o que o diabo quer é te desconectar dessa dependência. Porque quando ele consegue fazer isso, ele rompe o teu elo e a tua aliança. E quando ele faz isso, você fica vulnerável ao ataque dele. E hoje, lamentavelmente, os net-crentes, eles estão aí sendo enganados e caindo em armadilhas. Porque eu não preciso de igreja. Porque eu não preciso de irmãos. Aí está o erro. Você precisa da cobertura da igreja. Você precisa da comunhão dos santos. Você precisa de alguém que ore, porque a palavra fala, orai uns pelos outros. Então, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da comunhão. E nós não podemos realmente evocar essa independência espiritual. Nós somos dependentes do Deus vivo. Esse erro levou Pedro a cair numa armadilha. O segundo erro de Pedro, arrogância. Arrogância precede a queda. Olha, qual é a diferença de uma pessoa arrogante entre uma pessoa humilde? O poder, ele corrompe as pessoas. O dinheiro corrompe as pessoas. Porque quem é venal e quem é corruptível, ele acaba recebendo além do que poderia pensar e entra nele uma arrogância. E essa arrogância, ela é contra aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez. Filipenses capítulo 2, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele abriu mão da sua glória. Ele se tornou homem e se humilhou. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. E recebeu um nome que é sobre todo nome. Porque perante o nome do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Arrogância, ela é tipo um câncer. Porque você começa a desprezar a pessoa menos favorável. Porque você perde a sinergia. Você deixa de sentir a dor do próximo. Você passa a ser realmente uma pessoa que está num pedestal. E isso é muito, muito perigoso e muitas vezes você nem percebe, mas as pessoas que estão ao teu lado estão te insuflando, estão trabalhando para que você seja assim. Porque de repente, a pessoa era teu amigo, teu companheiro, aí ele é promovido na empresa, ele já muda o seu comportamento. A pessoa recebe algum valor a mais, já
transforma-se. E aí, o que vai acontecer? Vem a queda. Por quê? Os que se humilham serão exaltados. E quando eu realmente sei passar pela humilhação, porque a gente fala sobre arrogância, mas a arrogância não é só aquilo que a gente pensa em relação ao próximo, às pessoas, não. Nós, às vezes, somos arrogantes com Deus, porque entra no nosso coração exatamente o que aqui a querida falou, uma soberba. E aí, eu sempre falo que as pessoas mudam o Pai Nosso, e elas falam: seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Por quê? Porque não aceita o que veio de Deus. Olha só Jó. Jó, ele falou: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Criador. É impressionante isso, porque uma pessoa humilde de coração, não é humilde de boca, não é humilde para fazer com que as pessoas olhem para você, não, porque isso é hipocrisia. Agora, bem-aventurado os humildes, porque eles serão exaltados. E Pedro estava nessa posição de arrogância, porque ele não entendeu, quando Jesus deu a ele aquela condição, quando Jesus falou: Pedro, você é pedra. Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. Pedro, você vai ser o homem que eu vou usar. O que acontece? Pedro se perde. E aí realmente vem a derrocada do inferno em sua vida. Guarde o teu coração. Esteja pronto para receber de Deus o que Deus tem para você. Estou tentando arrumar aqui a luz. Seja o bem ou o mal, aos teus olhos, receba de Deus com humildade, porque nós precisamos de aprender a andar com Deus nessa dimensão. Então, se eu realmente não vencer essa autossuficiência, se eu não vencer essa arrogância, eu vou cair numa armadilha. E a terceira armadilha que o diabo derrubou a Pedro é não ter ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não seja dono da verdade. Olha, eu vou fazer agora 69 anos, agora em março. E eu sei que durante a minha caminhada, a minha experiência, eu vejo pessoas caindo em tantas armadilhas, porque quer ser o dono da verdade. Pessoas cruéis. Religiosidade mata. Pessoas que julgam. Pessoas que não têm amor ao próximo. Vê se você consegue acender essa. Pessoas que querem ser realmente assim. Quem está sentado acima de todo principado e potestade somos nós com Cristo. Sem Cristo não somos nada. Agora, a pessoa, ela quer ser absoluta, dona da verdade. Meu Deus do céu, a verdade é Cristo. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Por quê, Pedro? Jesus está te alertando. Jesus está te mostrando que Satanás quer te peneirar.
Jesus está falando para você, Pedro, fica esperto, vigia. Ah, Senhor, fala isso para outro. Porque a gente tem aquela mania de crente, né, que fala assim, fala Deus. Ele está falando isso para Deus falar com o outro, não para falar com ele. Então, nós precisamos realmente de ter essa condição de ouvir. Por quê? Quem é sábio não fala demais. Quem é sábio é mais bem-aventurado, é mais importante você saber ouvir do que falar. Porque o precipitado peca. Aprenda a processar aquilo que você ouve. Pare para analisar o que você recebeu. Porque às vezes a pessoa ouve a palavra, mas só quer ouvir, não é, bispa? Aquilo que lhe interessa. Só o que gosta. E aí são as profetadas. Porque a exortação não existe mais. Consolação não existe mais. Existe sim aquilo que vai acariciar o teu ego e que vai fazer você ouvir o que você quer. Só que Deus, Ele é um pai de amor. E Deus não fala aquilo que eu quero ouvir. Deus fala aquilo que eu preciso ouvir. E você precisa de ser humilde para ouvir. Você precisa aprender a ser analítico, analisar o que Deus fala. E você precisa de processar, porque você então não vai cair nessa armadilha. Porque, olha, o dono da verdade é perigoso, é insuportável, é chato. Tem aquele que é dono da verdade que se sente coitado. É intolerante. Está fazendo isso porque eu sou coitado. E a bispa está falando aqui, é verdade, né? Que tem, quer falar aqui, vem. Tem aquele que fala que é dono da verdade e dá uma de coitado. Você está não é? falando porque ele sempre ele tem aquele sentimento de autocomiseração. Quer falar aqui, fala. Vem cá. Não é? Hoje, participação especial de Bispa Sônia. Eu estou falando aqui com o apóstolo que tem aquele que é o dono da verdade porque acha que é coitado. Não, você está falando isso comigo porque eu sou pobre, rico, preto, branco, amarelo. Se fosse com outro não falaria, né? Se fosse com outro você não falaria. É verdade. Né? Você só está me exortando ou me alertando porque eu sou isso, porque eu não sou queridinho, porque, sabe, da pessoa também que não consegue receber porque se acha tão coitada, tão miserável, tão por baixo, e é um tipo de arrogância, sabe? É um tipo de arrogância também, se esconder atrás de uma capa de coitadez que nem existe. É isso daí. Então, o grande erro é esse, a armadilha. Aí vem a armadilha emocional, porque você fica preso emocionalmente. Vem a armadilha psicológica, porque você se desequilibra. E vem a armadilha espiritual, porque Satanás sabe que você está vulnerável a essas coisas. E agora, você vai se deparar com um grande desafio. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quantas vezes, Pedro? Primeiro, vamos falar dos 3 nãos de Pedro. Primeiro não. Você não é aquele que andava com Cristo? Não, eu não andava com Cristo. O que ele fez? Ele renegou o seu ministério. A hora que ele fala, eu não andava com Cristo, ele está negando e renegando os 3 anos de ministério dele. Porque Satanás é sutil.
eu vou anular o teu ministério. Quanta gente que sai da igreja e anula o seu ministério? Não. Você andava com ele? Não. Está negando o seu ministério. E até a unção que está na cabeça. Mas espera aí. Você não é um dos tais? Você não era discípulo? Não. Discípulo coisa nenhuma. Negou a autoridade que ele recebeu. Negou a autoridade. Não. E, espera aí. Você não é Galileu? Não, que Galileu. Mas você não é mineiro? Que isso? Imagina. Eu nunca passei nem perto da Galileia. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil. Estava negando a sua origem. Esses 3 nãos de Pedro estavam desmontando espiritualmente a constituição que Deus havia lhe dado. E Pedro, sem entender, ele estava entregando de bandeja para Satanás, não só Jesus, mas estava entregando tudo que ele havia recebido de Deus. Esse próprio Pedro depois fala em 1 Pedro, que aquele que volta para trás é como o cão que volta ao seu próprio vômito, como o porco que depois de lavado se revolve novamente na lama. Porque Pedro, ele estava realmente nessa condição. E Satanás vem para matar, roubar e destruir. E vem tirar a tua posição. E vem te colocar numa armadilha. Para quê? Para que o plano de Deus não se cumpra na sua vida. Então você precisa realmente de vigiar. Você precisa de ouvir. Você precisa de praticar o verdadeiro evangelho. Porque aí está exatamente a tua vitória. E Deus quer te dar vitórias. Porque o Deus de paz quer esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Agora, Jesus olha para Pedro. E o olhar de Jesus tinha amor, compaixão, cura, perdão e transformação. Amor, compaixão, cura, perdão e transformação. Aquele olhar de amor desperta o espírito de Pedro. E Pedro então chora copiosamente e passa a desejar uma transformação, porque Deus iria levá-lo a uma posição de liderança. Deus iria levá-lo a uma posição que até hoje nós estamos aqui reconhecendo Pedro como o líder da igreja primitiva. Deus iria levá-lo a uma condição de ungido. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai trabalhar o teu caráter. Você vai receber o olhar de amor do Senhor Jesus Cristo. E se você caiu em uma dessas armadilhas, Deus não vai te condenar, não. Porque há crente cruel aí, mas Deus não é cruel. Deus é amor. Deus, Ele sabe conviver com os nossos erros. E sempre nos dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Porque nós estamos lavados no sangue do Cordeiro. E se andarmos na luz como Ele nos está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pedro, agora você vai começar um novo tempo. Pedro, agora, dessa desgraça, dessa armadilha, dessa rede que Satanás jogou em você, eu vou te transformar num grande e poderoso líder que vai envergonhar Satanás. E é isso que Deus quer fazer com você. Então, receba esta libertação do Espírito na tua vida. Receba essa transformação. Pedro levanta a cabeça e ele sai dali. Agora, ele estava passando por uma mutação. Ele estava passando por uma metanoia. A mente dele estava mudando.
Eu sou, a partir de agora, dependente de Deus. Senhor, eu sou dependente de Ti. Como o guarda espera pela manhã, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então, dependa de Deus. Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Deus vai fazer com que você seja aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento de Deus vai te colocar na posição de liderança que Ele já determinou no Salmo 139, quando você era uma massa informe no ventre da tua mãe. Levanta-te, vai agora. Pedro então se entrega ao seu chamado. Deus o levanta. Ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Pedro, por amor a Cristo, ele é preso. Ele é levado a Roma. E ele estava tão quebrantado que a história fala que Pedro foi condenado à morte por crucificação. E ele, a partir daquele dia, ele estava tão quebrantado que ele falou: eu não sou digno de morrer da maneira que meu mestre morreu. Vocês vão me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro foi crucificado, foi martirizado, porque morreu com Cristo a natureza terrena, porque morreu com Cristo o velho homem, porque aquele que mentia não mente mais, porque aquele que pecava não é contumaz, porque aquele que falava um monte de asneira não fala mais. Ele é verdadeiramente uma nova criatura. E Pedro passa a ter sucesso no plano de Deus. E eu quero hoje, em nome de Jesus, que você seja a imagem e semelhança de Cristo, e que você tenha em Pedro o exemplo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te dar sucesso na tua caminhada. Então, não deixe que o inimigo te coloque em armadilhas de jeito nenhum. Volta a praticar o teu chamado. Volta a se relacionar com Deus na profundidade. Volta a ter ouvidos para o Espírito Santo de Deus. Volta para que você seja realmente essa pessoa que Deus quer, porque você é uma pessoa chamada por Deus. Porque Deus, Ele tem realmente para você grandes livramentos. Deus tem para você experiências que vão te amadurecer. E você vai falar aquilo que Paulo fala em Gálatas 6. Você vai ser realmente aquele que traz no teu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Você vai ser aquele que Deus levanta. E você vai ser aquele que Deus pode ter confiança, que Ele pode pôr poder na tua mão, que Ele pode pôr dinheiro na tua mão, que Ele pode realmente te dar tudo que Ele tem, e você não vai de maneira nenhuma se entregar, mas você vai honrá-lo com aquilo que Ele vai te dar, porque essa é a verdade do Senhor na tua vida. Ano de 2023, ano de Esdras, não vai ficar uma área em ruínas na tua vida, não vai ficar uma área em que Deus não põe a mão. Então, repense a tua caminhada, faça um exame introspectivo no teu coração, porque, em nome de Jesus, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus vai te livrar das redes e das armadilhas. E você vai, em nome de Jesus, viver o plano e o propósito que Deus tem para você. Em nome do Senhor hoje, que você seja realmente o Pedro do segundo estágio. Que você seja o Pedro que passou a realizar, o Pedro que passou a caminhar com Deus, o Pedro que teve sucesso ministerialmente, o Pedro que pagou o preço e o Pedro que chegou aonde Deus havia determinado, e o Pedro que foi a base de uma igreja viva e vitoriosa, que foi a igreja primitiva. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, e quero, em nome de Jesus, destruir todos os planos do diabo que estavam te levando a uma subcondição, os planos do diabo que estavam sendo armados contra você.
que você tenha liberdade para ser realmente essa pessoa. E o Espírito Santo trabalha o teu coração, porque verdadeiramente Deus tem uma grande liberação na tua vida. E você vai viver o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Pelos frutos os conhecereis. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida do Orlando, 30 anos firme na igreja. Nós temos que realmente ser diferenciados. Amém? O Senhor te dê graça. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê um dia de vitórias. E o Espírito Santo possa fazer com que você veja esse olhar de amor do Senhor Jesus, para você decolar, para você ir além e para você ser realmente aquele a quem Deus dirige, porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Limpe o teu coração hoje, limpe o teu coração, não julgue o teu irmão, não julgue as pessoas, não julgueis para que não sejais julgados, mas o amor encobre a multidão de pecados. Deus te abençoe. Um final de semana poderosíssimo. Vá à casa do Senhor. Entregue-se ao teu chamado. Processe a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, porque Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Não caia na armadilha do inimigo. Não caia na armadilha da derrota. Não caia na armadilha do ostracismo. Não caia na armadilha daquilo que o diabo olha para você e fala: não, eu vou derrubar esse. Não, em nome de Jesus, você não vai de maneira nenhuma ser porta-voz ou gerador de atitudes demoníacas, mas você vai ser porta-voz do Espírito Santo e vai gerar atitudes de um ungido de Deus. Eu declaro isso e ponho sucesso sobre você. Deus está preparando uma grande colheita para você. Deus está preparando uma grande obra. Deus está preparando, está colocando alicerces, porque você vai terminar esse ano com grandes obras do Senhor na tua vida. E na fase do alicerce é difícil, porque talvez você tenha que furar a rocha, mas não desista, não volte atrás, vá nessa unção, o Senhor é contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. Espírito Santo, nos dá sabedoria, porque Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos, mas nós agora, Pai, rejeitamos as obras do diabo, em nome de Jesus, que nós não caímos em armadilhas, em sutilezas, que nós não, Senhor, oh Deus, tapemos os nossos ouvidos ao ouvir a tua voz, mas que nós nos quebrantamos diante de ti, e que o Senhor possa vir e fazer uma grande obra. Eu abençoo os teus filhos, a derrota de Satanás nas nossas vidas, e a vitória de Cristo em nós. Faz isso na vida dos teus filhos. Abençoa o trabalho das mãos, põe a tua mão de poder neste negócio, olha para o clamor do aflito e do necessitado, dá graça, Senhor, oh Deus, a cada um, e a tua unção venha transbordante. Eu os abençoo, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, amo vocês,